Olá pessoal de Circuitos Elétricos 2, eu vim fazer um vídeo dessa vez em virtude de uma dúvida de uma colega de vocês, né? Que é sobre a representação fasorial. E eu achei mais fácil montar um vídeo explicando. Então olha só gente, o que seria a representação fasorial de senoides ou cossenoides que a gente tem, que são tensões ou correntes que podem, né, acontecer nos circuitos elétricos, não de maneira de corrente contínua, como vocês já estavam acostumados desde circuitos 1, mas de maneira agora de maneira senoidal ou cossenoidal. Os fasores, na verdade, são uma abstração matemática, uma simplificação do ponto de vista de cálculo para a gente fazer todas as nossas contas, né, fazer análise de circuitos, fazer teorema de Thevenin, de Norton, cálculos de potência, no caso NCA, né, em corrente alternada. É mais fácil. Por quê? Agora em corrente alternada, gente, a gente lida com senoides e cossenoides, tá? Só lembrando que um seno e um cosseno, eles têm o mesmo formato, só são defasados de 90 graus, né? Mas em circuitos 2 a gente tem senoides e cossenoides o tempo todo, né? Tanto nas tensões quanto nas correntes. Mas se a gente fosse fazer os cálculos do ponto de vista matemático certinho com senoides e cossenoides, a gente teria que saber equações diferenciais, que é uma coisa que o pessoal aprende aí lá no cálculo 3, lá na engenharia, lá na matemática, a nível superior, tá? Então, criou-se uma simplificação para a resolução dessas contas, que é por meio de fasores. Então, a gente consegue fazer, né, mesmo sem o conhecimento mais avançado de cálculo diferencial. Então, isso é uma abstração matemática para simplificar os cálculos. E aí, com isso, a gente consegue resolver as nossas contas de forma algébrica com a matemática que a gente conhece. Porém, entra no meio o quê? Números complexos. E vocês já perceberam que números complexos já estão aparecendo aí por causa de reatâncias, de impedâncias, né? Devido a gente colocar indutor e capacitor no nosso circuito. Então, é diferente de circuitos 1, onde você só tinha resistor e só tinha tensão CC, né? Então, 5 amperes constante, 5 volts constante, só tinha resistor, V igual a RI, facinho. Agora, em circuitos 2, a gente tem senoides e cossenoides. Então, a gente vai utilizar fasores e daí começa a aparecer números complexos nas nossas contas para a gente conseguir fazer essas contas algebricamente, pessoal. Então, é basicamente o seguinte, vamos supor, eu tenho aqui um valor de pico, né, que multiplica uma cossenoide, porque na verdade seno e cosseno só varia de -1 até 1, né? Então, para você esticar esse seu seno ou cosseno, você tem que multiplicar ele por fora por um valor de pico, certo? Aí, então tá, dentro do argumento do seno ou do cosseno, eu tenho ômega t mais φ, onde o ômega é a velocidade, é a frequência, né, em radiano por segundo, né, ômega é igual a 2πf, onde esse f é a frequência em hertz, né, e o φ é o ângulo de fase. Aí, na hora que eu for representar isso em termos fasoriais, eu vou pegar, né, uma medida da intensidade dessa tensão ou dessa corrente. Inicialmente, eu coloquei o mesmo valor de pico. E depois, eu desenho, né, como se fosse um símbolo de um ângulo, né, colocando ali o φ lá dentro, mostrando que ali essa é a fase dessa tensão. Então, olha só, eu, assim, só sumi com o ômega t, né? Tirei o caráter temporal e já coloquei ali só o que me importa agora. É a amplitude e a fase, porque a frequência eu já sei, todo o meu exercício tem a mesma frequência, vamos supor que é 60 Hz. Eu já sei que todo mundo vai estar em 60 Hz, então eu vou só colocar lá o valor, né? Algum valor ou de pico ou RMS, que eu vou falar logo abaixo, e desenho esse símbolozão como se fosse de divisão, né? Ele é um símbolo que denota ângulo aqui, mostrando φ lá dentro, que é a fase, tá bom? Então, desde que todo mundo esteja na mesma frequência, eu posso suprimir esse ômega t e trabalho só com os valores mais relevantes. Porém, né, é mais comum que a gente utilize nos nossos fasores, ao invés do valor de pico,
o valor RMS, ou valor eficaz, que nada mais é para uma senoide ou cossenoide que o valor de pico dividido por raiz de 2. E por que a gente usa valor RMS? A partir de agora nós vamos usar RMS o tempo todo. Por quê? Porque ele produz o mesmo efeito no cálculo que seria, né, visto no cálculo de potência em relação ao que a gente já aprendeu ali para circuito Zoom, que é de corrente contínua, tá? Então, como agora em grandezas senoidais, em grandeza CA, os valores eles variam ao longo do tempo, qual o valor que é o mais importante? É o de pico? Parece ser, né? Ele é o maior valor. Porém, não é o valor de pico o mais importante quando a gente vai calcular a potência. Porque não é o valor de pico que está acontecendo o tempo todo, né? Então, existe aí o valor RMS, que também ele vem comprovado a partir de cálculos, de integrais, né? Coisa mais avançada que a gente não vê aqui. Então, precisa de uma matemática mais profunda para fazer realmente essa demonstração. Mas o valor RMS, ele é esse valor que a gente vai utilizar para os cálculos de potência, da mesma forma como a gente fazia lá em corrente contínua, né? Não tem que P é igual a RI ao quadrado, né? Aqui a gente poderia utilizar a mesma coisa, só que utilizando o valor RMS. Então, por isso que quando a gente vai entrar em fasores, gente, é interessante você colocar o valor RMS, que é o valor de pico dividido por raiz de 2, e o ângulo. Então, isso é o que caracteriza para nós a senoide, e, né, de tensão ou de corrente, e também uma maneira muito mais fácil da gente fazer nossas contas. Então, eu coloquei um exemplo aqui, olha, tem uma tensão, né, em função do tempo. Outra coisa, a gente utiliza letras em minúsculo para representar grandezas que variam no tempo, tá? Olha só essa tensão, ela tem 12 volts de pico, ela é uma senoide, né, com uma frequência em radianos por segundo que é 50 radianos por segundo e um ângulo de 10 graus positivo, né? Então, como que eu represento isso, essa tensão de forma fasorial? Eu vou pegar o valor de pico, dividir por raiz de 2 e o ângulo é mais 10. Então, 8,48 com ângulo de 10 graus. Eu vou entrar aqui no site do Desmos, gente, para vocês verem um detalhe interessante, que como que fica esse defasamento, né? Eu acho que eu já tinha indicado para vocês em sala de aula, eu já tinha também mostrado, que o Desmos é uma forma da gente desenhar gráficos. Só que é interessante lembrar aqui, olha, seno em inglês é sim, tá? Então, esse site é todo em inglês, então você tem que colocar assim. Eu vou desenhar aqui, gente, uma senoide com 0 grau de defasamento. Repara que dentro do argumento do seno e cosseno aqui no Desmos, você tem que colocar em radiano, tá? Então, 10 graus é 10 vezes π sobre 180 radianos, tá? E esse daqui é a senoidezinha do exemplo que eu coloquei, tem 10 graus de defasamento, 12 volts de pico. E eu desenhei uma abaixo com 0 graus de defasamento. O que significa? É essa azul que parte do zero, tá vendo? É uma senoide que parte do zero. Mas a senoide do exemplo tinha 10 graus, né, positivos de defasamento. Então, ela é adiantada em relação a essa que eu desenhei de 0 graus, só para ter como referência no meu desenho, tá? E aí, olha, ela passa por zero num tempo negativo, tá, gente? Isso aqui é uma abstração matemática. E ela passa pelo pico, né? Essa vermelha, ela passa pelo pico antes da azul, que é a senoide de referência que tem 0 graus de defasamento. Então, gente, por que a gente vai preferir mexer com fasor do que realmente ficar desenhando isso aqui? Primeiro, desenhar isso aqui é muito chato. Desenhar senoide não é fácil. Imagina com esse pouquinho desse defasamento aí. Já é mais complicado. Agora imagina fazer cálculos com isso. Como eu disse inicialmente, tinha que saber cálculo diferencial para fazer isso. Então, a gente vai utilizar fasores para não ter que ficar desenhando o tempo todo essas coisas. Agora eu vou colocar uma aqui com um ângulo diferente de defasamento. Sei lá, menos 50 graus. Essa verde, ó. Ela tem um defasamento de menos 50 graus. Também tem o mesmo valor de pico, isso aqui é só para exemplificar. E olha só, ela passa pelo zero pela primeira vez só
depois, ela é atrasada em relação a todo mundo aqui, ó. Por isso que menos 50, né? Menos denota um ângulo de atraso. Aqui mais 10, mais, né? 10 graus. Então, ela está adiantada, né? Então, vamos voltar para aqui para as nossas referências. Essa azul que tem 0 graus de defasamento, ela é a nossa referência, porque ela é uma senoide que começa do zero bonitinha. Essa daqui do exemplo, a vermelha, mais 10 graus de defasamento, ela passa pelo zero antes, ela está adiantada em relação a todo mundo, até porque ela tem um ângulo positivo. E a verde, menos 50 graus de defasamento, ela é a mais atrasada, tá? Tanto que ela passa pelo pico depois de todo mundo, tá vendo? Então, utilizar, né, algum simulador igual esse Desmos aqui, que é inclusive um site, para fazer esses desenhos fica muito mais fácil, gente. Mas na hora de você realmente fazer isso à mão, para você verificar esses defasamentos, desenhar essas senoides, é muito chatinho. Tem que saber desenhar, fazer essas curvinhas muito bem, tem que tomar muito cuidado com esses tempinhos de atraso ou de avanço, tá vendo? E aí, por isso, a gente acaba gostando mais, né? Além da questão dos cálculos, a gente vai acabar mexendo com número complexo, com fasor, tá? E esse fasor aqui, ele já é um número complexo em qual formato? Forma polar, porque ele tem módulo e ângulo. Eu posso abrir isso aqui ainda em forma retangular. Como que eu faço isso? É basicamente aplicar teorema de Pitágoras, pessoal. Ou então utilizar diretamente, quer dizer, a calculadora científica. E eu já tinha mandado para vocês explicando como fazer isso. Essas transformações de retangular para polar ou o contrário, de polar para retangular na calculadora. Também já tinha falado aí, tanto na apostila quanto no e-mail anterior, como fazer isso matematicamente. Né? Mas de fato a gente vai usar a calculadora. Então, essa questão aí de transformações na calculadora vai ser algo que vai perseguir, né, vocês aí ao longo de circuitos 2, de máquinas também. E lá no terceiro ano também, acionamentos, a gente ainda trabalha um pouquinho com números complexos, tá? Então, pessoal, vou postar esse vídeo para vocês para poder explicar, né, um pouco dessa questão dos fasores. Mas nada mais é do que isso, tá? Você observar ali módulo e ângulo, porque é mais simples, é mais fácil de fazer as contas. Agora a novidade é o quê? Números complexos. Então, se atentem a isso e vocês vão ver que tem uma mecânica aí, circuitos 2 tem uma mecânica própria, que é essa questão aí de números complexos. Mas tirando isso, é igualzinho circuitos 1, tá? A menos quando a gente chegar em circuitos trifásicos, mas também não muda tanta coisa assim, não. É realmente a matemática aqui que pesa um pouquinho a mais por causa dos números complexos, mas ela é muito a mesma. Então, na hora que vocês dominarem isso, vocês vão ver que vocês vão perceber bastante similaridade nos exercícios, na mecânica, na forma de calcular. Então, continuem mandando dúvidas aí, tá, pessoal? E bons estudos para vocês!